graça e a paz, irmão. Eu sempre quis fazer o vídeo de Gênesis, né? Mas nunca tive ousadia para isso, né? Bom, mas vamos começar. Vamos esmiuçar versículo por versículo, né? Vamos começar, né? Em Gênesis capítulo 1, verso 1, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, irmãos. Que princípio é esse? Quem estava nesse princípio? Bom, nós sabemos que no princípio, no verso 2 fala assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, havia Espírito de Deus, o Espírito Santo estava lá. Havia Deus que criou, né? No princípio criou Deus, então havia Deus, havia Espírito Santo, mas quem mais havia, né? Lá no livro de João, vamos descobrir isso, né? João, quem era João? João era o discípulo amado, era o que mais era próximo de Cristo. Então, era o que se deitava no peito de Cristo, né? Então, ele era o que recebia revelações. Então, nesse evangelho de João, há coisas que não há nos outros, né? Há revelações que não há nos outros, né? E por quê, né? Vamos lá ver lá em João capítulo 14 fala, né? Que João era tão querido que os discípulos falavam com ele, falar para com Jesus, né? Lá no João 14, 23, fala assim: ora, um dos seus discípulos, aquele quem Jesus amava, estava reclinado no seu peito, verso 24. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele que ele falava, né? Inclinando ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Né? Tava falando de quem ia traí-lo, né? Os discípulos estavam meio perturbados e mandou o discípulo perguntar. Então, quer dizer, João era aquele discípulo querido, né? Ele é mais ousado, né? Perguntar as coisas para Cristo, né? E no livro de João também, né? Sabe, tem uma das revelações, né? Do princípio também. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, né? Quem é esse Verbo? É Jesus Cristo, né? E ele estava com Deus, ele estava lá no princípio, irmãos. Uau! Como é poderoso isso, pensa. Quando Deus falou, façamos, ele estava falando com Jesus, com o Espírito Santo, né? Amém? Mas eu queria mostrar para vocês, para te surpreender, lá em Provérbios, falando de Cristo. Isso, irmãos. Vamos ler lá em Provérbios, está escrito assim, lá em Provérbios capítulo 8, verso 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, fui gerado, e antes de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer os princípios do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvem, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ouve a correção, não rejeites e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas cada dia, esperando-as com ombreiras à minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte.
Amém, irmãos? Que poderoso, né? Aí você me fala assim, não, é muito lindo, ok, mas está falando da sabedoria, né? Lá no primeiro verso do capítulo 8 fala da sabedoria. Irmãos, deixa eu falar para você, a sabedoria de Salomão era Jesus Cristo. Fico com esse pensamento aí com vocês, sabe? Lembre-se, leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.